Fala pessoal, vamos dar uma olhada aqui numa técnica cartográfica muito pedida hoje em dia, né? O vestibular sempre está colocando uma questãozinha sobre essa técnica nos últimos anos. É uma técnica chamada de anamorfose cartográfica, né? Ou anamorfose geográfica. Então, lá no nosso material você tem essa definição. Uma forma de representação cartográfica em que há distorção da proporcionalidade entre os territórios para adequá-los aos dados quantitativos que norteiam o mapa. Falando, né, dessa definição de uma forma mais simplificada, basicamente você vai engordar, exagerar alguns territórios onde você quer mostrar determinado fenômeno. E sempre a questão de anamorfose vai te perguntar a mesma coisa. Qual é o título do mapa, qual que é o tema do mapa. Qual conhecimento que ele está te cobrando em uma anamorfose? Ele está te cobrando conhecimento de localização, você tem que saber reconhecer alguns países. E ele está te cobrando conhecimento temático, né, de geografia geral. Seja um tema de indústria, de agricultura, de recursos naturais, enfim. Então, nesse caso, nesse exemplo aqui desse slide, você está vendo algum fenômeno onde ele exagerou, engordou esses países aqui. Você teria que reconhecer que essa é a Índia, que essa é a China. Percebe que o Japão também está um pouquinho desproporcional, né, para mais aqui. Então, nesse caso, é um mapa de população, onde ele colocou proporcionalmente este tema. Um site que eu recomendo, que vocês podem treinar bastante e observar diversas anamorfoses, diversos temas, é esse site aqui, o World Mapper. Aqui do lado esquerdo você tem os diversos temas, e vou dar como exemplo aqui, por exemplo, olha só, educação. Se você vai em educação, você consegue ver todos os mapas daquele tema ou especificar aqui algum. Aqui no caso, ó, abriu de educação, todos os mapas, todas as anamorfoses de educação. Vou abrir esse daqui, que é o de adultos analfabetos. Aqui no caso ele já está te dando o título, né? Mas uma questão, se fosse uma questão de anamorfose, ele não daria o título, você teria que descobrir. Aqui no caso, como que a gente ia descobrir o tema? Claro que depende das alternativas colocadas na questão, para tornar essa questão mais fácil ou mais difícil. Mas aquele conhecimento que eu falei inicialmente da localização. É algum fenômeno que na Índia, né? A Índia está aparecendo bastante, e aliás, essa parte do continente asiático, uma boa parte do continente africano, principalmente a parte ocidental da África, e seria algum tema que os países desenvolvidos, né? Olha só a América anglo-saxônica, olha só a Europa ocidental, algum tema que eu não tenho nos países desenvolvidos e tenho nessa parte da Ásia, nessa parte da África, ou seja, nos países menos desenvolvidos. E aqui no caso são os adultos analfabetos, tá? Essa daqui é a anamorfose geográfica.